Só complementando, a aposentadoria, no caso, seria paga parte pela União, até o teto da Previdência, e a outra seria complementada pelo fundo, pelo FUNFRESP? Mais ou menos isso. Então, eu tenho um olerite do regime próprio, que é limitado no valor do INSS. Então, vamos colocar aqui. Em caso de migração, eu tenho 4 parcelas possíveis. A parcela básica do regime próprio, com base no teto do INSS, não é este valor nominal, é com base no teto do INSS, porque sobre isso pode incidir um coeficiente, que pode ser de 50 mais 10 em caso de pensão, pode ser 70% em caso de aposentadoria programada, assim por diante. Mas o benefício especial. Previsto no artigo 3º da Lei 12.618, isso aqui é o efeito da limitação no teto previsto no artigo 40, parágrafo 14 da Constituição. E esse benefício especial vai ser proporcional ao tempo de contribuição, era disso que a gente estava falando antes. E estas 2 parcelas serão pagas pela União. Tanto o valor do regime próprio quanto o benefício especial, em olerites diferentes, porque o benefício especial não integra o benefício previdenciário. Em razão disso, sobre ele não incide a contribuição previdenciária, a JUF e a ANAMATRA querem que não incida também o imposto de renda, e nem a proporcionalidade da pensão, da aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria programável. É o valor nominal prometido no artigo 3º da Lei 12.618 que vai implicar no valor do benefício especial. O cálculo que o órgão competente aqui no tribunal fizer, e as discussões sobre o valor envolvem a verbação ou não de tempo de serviço estadual que o anteceda, ou o tempo de regime geral que o anteceda. E, além disso, aí sim começa a conversa do FUNPRESP. Que não precisa começar a conversa do FUNPRESP se você, após fazer a adesão, cancelar a inscrição no FUNPRESP e resolver fazer a sua autogestão previdenciária. Se você quiser fazer a sua autogestão previdenciária, então, para que consiga ter efeitos financeiros equivalentes ao do FUNPRESP, precisa encontrar alguma coisa que renda 58% de imediato e que seja isento do imposto de renda até 12% dos seus rendimentos anuais. Então não tem isso no mercado financeiro. Digo isso porque a coparticipação da qual nós estamos falando faz efeitos financeiros significativos. Se nós fizéssemos aqui simulações, e aí vocês podem fazer amanhã, antes do almoço, depois do almoço, a hora que vocês quiserem, nas suas casas, fazer o simulador do FUNPRESP e comparar na tela do lado com o simulador do JusPrev. Então, em razão da coparticipação prevista, até o limite de 8,5% da alíquota que está prevista na lei, que vai de 6% a 8,5%, como eu disse antes, até este valor... Agora me perdi aqui. Oi? A União vai pagar a coparticipação. Então, em razão disso, o benefício do FUNPRESP vai depender dessa contribuição. Então, o FUNPRESP vai ter um benefício e ele pode também ter um benefício, chama-se benefício normal,
E também pode ter um benefício complementar aqui. Porque aqui no benefício normal ele vai decorrer do recolhimento de alíquotas que vão de 6% a 8,5%. Desculpem a tinta aqui. Está fraquinho. Desculpa, Daniel. E aqui eu posso escolher fazer uma contribuição de pelo menos 2,5%. Aí, no caso, sem coparticipação, para eu alcançar com isso, se quiser colocar 3,5%, por exemplo, o limite de 12% dos meus rendimentos líquidos anuais, dos meus rendimentos brutos anuais, para que possa ter isenção no imposto de renda. Então, se for pensar numa remuneração anual bruta de R$240 mil, 20 vezes 13, por exemplo, dá 300 e... Como é que dá 20 vezes 13? Dá R$260 mil, por exemplo. R$20 mil brutos, por exemplo, aqui eu vou encontrar 12% disso, 26 mais 5.200, R$32 mil de imposto de base de cálculo dedutível, 27,5% disso são mais ou menos uns 7, 8 mil reais de imposto de renda que a pessoa consegue economizar na restituição lá no ajuste anual. Tá, então isso é bastante significativo, mas para isso precisa fazer a declaração completa, lá bonitinho, informando o valor da Previdência Complementar Oficial. Muito obrigado, Daniel. Eu não queria monopolizar o microfone aqui, mas então mais uma pergunta dentro da sua fala aí. Claro. Se eu entendi bem, se eu fizer a opção pelo FUNPRESP, eu deixaria de pagar a Previdência para normal? Isso. Então, o que você paga como hoje... que fica isso? Hoje a pessoa paga 11% sobre a sua base remuneratória. Então, sobre 10, sobre 15, sobre 30... os 11%. Esse valor, vamos pegar a nossa média entre a distância entre um técnico e um magistrado, vamos colocar aqui, arbitrar um valor de 17 mil bruto. Tá? Então 11% disso são 1.800 e pouquinho. R$1.870. 11% sobre 17 brutos. Então, disso daqui, eu passo a pagar os 11% sobre o teto do regime próprio, passo a pagar 600 sobre R$5.600, 564 mais 56,40 vão dar 600 e pouquinho. Estou errando aqui, mas só para ilustrar, tá? 600 e poucos reais. E aí essa diferença eu deixo de pagar. Esses 1.100 aqui. Esses 1.100 eu posso fazer o que eu quiser, eu sou pessoa livre e tal. Posso colocar em outro investimento, posso gastar com educação, posso fazer o que eu quiser. Mas se eu for colocar em previdência, eu tenho até 12% do rendimento anual. No caso dos 17 mil, 17 vezes 13, 170 com 51 dá 221 mil reais. 12% disso são... Compliquei a vida de todo mundo aqui, mas deu 23 mil reais. Deu 23 mil reais mais ou menos. E aí 27,5% disso é quase um terço. Eu vou estar economizando 5, 6 mil reais de imposto de renda se eu resolver colocar até os 12% do rendimento líquido em previdência. Mas eu posso colocar no FUNPRESP JUD, posso colocar no FUNPRESP JUD, posso colocar no JUSPREV, ou posso colocar na Caixa do Banco do Brasil, se for previdência, que vai aproveitar de qualquer jeito esses 12%, no PGBL da Caixa lá, por exemplo. Então, como fica a composição desses valores se eu colocar o dinheiro no FUNPRESP JUD? Eu vou colocar de 6% a 8,5% do quê? Do que excede ao teto. Então, se a pessoa recebe 17, é de 6% a 8,5% dos 11,5% que sobram. Tá? Então, tá bom? Então, vamos fazer a demonstração das contribuições. Então, assim, antes, 11% de tudo. Depois, eu pago 11% até o limite do teto do INSS.
e tenho a liberalidade para pagar até o limite de 12% do rendimento anual, previdência. Então, eu vou pagar de 6% a 8,5%. Com base no quê? Da diferença, que excede o teto. No nosso exemplo lá eram 17 mil, então 17 Então 17 menos 5.600 vai dar o que isso daqui? 17 menos 11.400. Então 8,5 de 11.400. Quem quiser me ajudar a fazer a conta aí? Ou seja, é 8,5 da diferença. De 6 a 8,5 da diferença. Essa diferença no plano se chama remuneração de participação. É um conceito do plano de benefícios que se chama remuneração de participação, que é a diferença entre os vencimentos da atividade e o teto da Previdência Geral. Quanto que deu? Deu R$ 969. Os 8,5%. No nosso exemplo. Então, eu deixo de gastar aqueles 1.000 e pouquinho que a gente tinha pensado e vem para cá esse valor dos 8,5%. E aí eu ainda tenho, como eu estou pagando 8,5% da diferença, ainda tenho uma margem para alcançar os 12% que eu posso pagar também para o Funpresp ou posso colocar no Jusprev ou na Caixa ou no Banco do Brasil, se eu quiser aproveitar esse planejamento tributário para fins da restituição do imposto de renda. Basicamente, todo o dinheiro que você pagar nessa outra valor aqui, se você for técnico ou analista, vai voltar na forma de imposto de renda no final do ano. Porque é uma diferença pequena da alíquota de 2,5%, 3,5%, que no final do ano vai empatar com aqueles R$ 6.000. Tá? Mas que faz diferença, né? Porque você está fazendo previdência e está recebendo também de volta aquele dinheiro. Você deixa de pagar imposto de renda à toa, transferindo isso para o teu futuro. Então faz diferença pagar esse valor, além dos 8,5%, para qualquer previdência, nomeadamente ou para o Funpresp, ou para o Jusprev, ou para o qual você escolher, para fins, por conta dessa vantagem tributária. Não. Eu estou dizendo que, seja no progressivo, seja no regressivo, eu tenho a isenção na fase de contribuição do imposto de renda. E aí o colega antecipa uma conversa que a gente tinha que fazer agora. O regime tributário da aposentadoria. Então aqui o valor do imposto de renda sobre os vencimentos durante a atividade, ele era 27,5% menos a base dedutível, e aí eu tenho essa isenção até os 12% do que eu estava falando aqui. Então isso não se comunica com a ideia do regime regressivo e nem com a do regime progressivo. O que vai acontecer é que, dependendo da escolha que eu fizer, e essa escolha precisa ser feita de forma expressa, até o 30º dia do primeiro mês da adesão ao plano de previdência que fizer, para o regime regressivo, se for o caso, porque em caso de silêncio será presumido o regime progressivo tributário. Em caso de silêncio ou de escolha pelo progressivo, quando chegar o dia da sua aposentadoria, ela será tratada da mesma forma como seria tratada a sua aposentadoria os seus proventos do regime próprio e como são tratados já os seus vencimentos da atividade. 27,5% ou a alíquota respectiva, no caso aqui de vocês, a maioria, todos pegariam os 27,5% mensal, menos a base dedutível. Só que não, se você fizer a escolha expressa até o 30º dia para a base regressiva, quando fez a opção pela previdência complementar, como vai acontecer? Quando do início da fase de benefícios, todos os aportes que você tenha feito há mais de 10 anos terão uma alíquota de 10%. E assim, regressivamente, assim regride a alíquota das suas contribuições mais antigas. As menos antigas, que tenham até 2 anos de depósito, elas vão ter uma alíquota de 35%. E assim por diante, de 35% até 10%, conforme a tabela oficial. Então, vai me perguntar, mas quando eu começo a receber, eu vou pagar 10% dos meus e vou consumir um valor antigo e tudo bem? Minha alíquota será 10%? Eu vou te dizer que não. A alíquota resultante no benefício regressivo é uma alíquota ponderada em função do peso que têm as suas contribuições mais e menos antigas. Então, é um valor que só se sabe depois de concedido o benefício, que pode ser algo entre 10% e 35%, mas para quem ficou 20 anos pagando, vai ter um peso relativo muito grande a quantidade de capital que equivale a uma tributação de 10%.
Tá? Então, vai ser um número entre 10% e 16%, 17% em regra, quando a pessoa tem um longo período de pagamento. Tá? Então, é 35% proporcional à pequena parte que significa os seus últimos 2 anos de contribuições. Tudo bem? Então, aqui não faz diferença, porque a isenção vale para os dois. Quem mais? É mais uma dúvida a respeito dessa parte do imposto regressivo. Se você, no momento da aposentadoria, você pode aguardar para passar a receber para que esse imposto seja menor, digamos. Eu já me aposentei agora do tribunal, em vez de passar a receber pela FUNPRESP, eu aguarde um tempo para que toda a base fique para 10% de imposto. Sim, o termo inicial do benefício complementar do FUNPRESP-JUD, ele tem como condição a condição de elegibilidade no regime próprio, mais a cessação de vínculo no regime próprio. É um direito seu se aposentar no FUNPRESP-JUD quando essas duas condições se cumprirem. Agora, não é uma obrigação tua se aposentar quando reunir as duas condições. Você pode se aposentar na justiça e ficar mais 5 anos pagando o FUNPRESP, mais 10 anos pagando o FUNPRESP, ou parar de pagar o FUNPRESP também. E aí receber um benefício proporcional diferido. A única questão é que você não pode, no meio do caminho, deixar de pagar. Então, eu estava comentando aqui no intervalo com os colegas, você não pode resgatar dinheiros do FUNPRESP, você não pode fazer a portabilidade do FUNPRESP para a previdência privada, e você não pode optar pelo benefício proporcional diferido sem que haja a cessação do vínculo com o patrocinador. É só da exoneração que decorre o direito de resgate, ou de autopatrocínio, ou de benefício proporcional diferido, ou de portabilidade. Então, ou da aposentadoria, mas daí da aposentadoria, via de regra, decorre ou resgate ou aposentadoria, perde o sentido da ideia de portabilidade lá na frente. Tá? Quem mais? Gente, lá atrás, tudo bem? Estamos tendo uma comunicação, uma interação possível? Quando reúne as condições para se aposentar, né, quando adquire o direito de se aposentar, a gente tem sempre falado sobre a aposentadoria mensal, a parcela mensal, mas uma das possibilidades seria sacar o dinheiro da FUNPRESP, todo ele, né? Esse saque, você sabe se dá para fazer, por exemplo, chegou no momento de aposentar, eu posso sacar um pouco, depois sacar um outro pouco, a hora que eu resolver falar, não, agora eu quero me aposentar e a minha opção é pelo saque. Eu saco tudo que eu tenho direito, sei que tem uma regra lá que, de acordo com X anos, vou adquirindo um percentual maior sobre a parcela do patrocinador, o saque tem que ser de uma vez só ou pode ser vários saques, se não for um valor mensal? Quando da decisão, quando houverem se preenchido essas condições de que falávamos antes, você tem direito de ou fazer o resgate ou receber o benefício. Quem tenha feito contribuições normais e facultativas pode escolher receber pode escolher resgatar a parte das facultativas e receber o benefício normal das contribuições. Mas eu não tenho como fazer resgate proporcional. Então eu faço um resgate ou eu vou receber o benefício. Uma das duas questões. Inclusive quem está em fase de benefício não pode fazer resgate. Recebi a primeira parcela da aposentadoria, não terei resgatado mais até o final. Vou ter que receber aquele benefício. Isso vale para toda a previdência complementar fechada, não vale só para o FUNPRESP-JUD. Matéria de lei, não só do plano de benefícios do judiciário. Mas para que a gente democratize a conversa, é assim, em caso de resgate, isso é possível. Se você quiser optar por receber só o teto do INSS mais o benefício especial da União e não quiser receber o fruto do benefício do FUNPRESP porque ele não ia ficar tão alto assim, e porque você já quitou seu imóvel, já pagou a educação dos seus filhos, você já fez o que tinha que fazer e acha que, por exemplo, o benefício especial deu R$5.000, a aposentadoria é mais 6, na época, 5.600. Aqueles R$10.000 são suficientes para minha subsistência, porque o meu companheiro ou minha companheira também tem renda, então vai dar tudo certo, não preciso do dinheiro que eu acabei acumulando no FUNPRESP na forma de benefício.
Você pode sacar aquilo, pode resgatar aquilo para eventualmente comprar aquele apartamento em Lisboa, que você sabe que é mais barato que em Curitiba, e ir morar em Portugal. Cada um faz o seu plano de vida. E eu tenho conversado com magistrados servidores que têm diferentes planos de vida e a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, eventualmente, se você quiser sacar, resgatar o valor quando da elegibilidade no regime próprio, mais cessação de vínculo do regime próprio, entenda-se aposentadoria ou exoneração, aí você pode fazer o resgate. Como funciona o resgate? Você vai, em toda hipótese, resgatar 100% das suas contribuições, que tenha feito, da sua reserva acumulada normal, mais uma proporcionalidade da parte que a União tenha depositado. Qual é essa proporcionalidade? É de 10% a 90%, de 3 a 24 anos, 10% com 3 anos, 20% com 6 anos, e assim por diante, progressivamente, de contribuições para o FUNPRESP, e não de serviço público, tá? Como eventualmente se cogita. Então, se eu fiquei 24 anos pagando o FUNPRESP e vou sacar, vou receber tudo que eu depositei, mais 90% do que a União depositou, e aí eu vou fazer o que eu quiser com o dinheiro. E vou pagar a alíquota regressiva, que eu tenha escolhido, ou o ganho de capital, né? Porque ele não é benefício mensal. Tá? Tem uma dúvida dessa parte também do recebimento do benefício. Como que funciona se você opta por um benefício mensal e se tem um caso de morte e o cônjuge, a pensão, como que é? Do FUNPRESP. A pensão do FUNPRESP, ela acompanha tem como condição o direito à pensão e a duração da pensão no regime próprio. Desculpem, esse é o benefício especial. A pensão do FUNPRESP, ela vai levar em conta a expectativa de sobrevida da pessoa. E tem um detalhe interessante aí, porque no regime próprio vai mudar a duração das pessoas por morte. Vai acompanhar a reforma acontecida em 2015 com o regime geral. As pensões passam a ser de 3 meses, de 4 meses, de 3 anos, de 6 anos, de 9 anos de duração, passam a ser vitalícias só para quando o cônjuge sobrevivente tiver mais de 44 anos de idade. Então, o FUNPRESP e o benefício especial passa a ter a duração da pensão do regime próprio, o que é um problema nessa perspectiva da duração do benefício. Ou seja, e no FUNPRESP, a condição de eleição dependente é a mesma condição de eleição no regime próprio, no regime geral, desculpem, é a mesma, a norma é idêntica da Lei 8.213, cônjuges, filhos, pais dependentes ou irmãos dependentes, na falta de cônjuges e filhos. E o valor da pensão no FUNPRESP vai ser o cálculo atuarial resultante da conta que a pessoa tiver acumulado na época já, garantido um mínimo de 5% da remuneração de participação. Então é isso que eu estava dizendo, que é um valor muito baixo, que precisaria eventualmente, quando é o caso de dependência, ser securitizado no JusPrev ou em outro plano. Então, por exemplo, se eu tenho uma remuneração, o exemplo que a gente pegou aqui, um exemplo médio, de R$17 mil, a minha remuneração de participação, tirando os 5.600, é aqueles 11.400 do qual a gente estava falando antes. A pensão, se a pessoa falece muito cedo, no começo do plano, eles garantem apenas 5% desse valor. Então, 5% disso é metade dos 10%, R$1.140, R$570. Então é uma defasagem grande. O regime próprio vai pagar o limite máximo do INSS, 5.640, mais o valor do benefício especial que tiver sido calculado em caso de migração, que pode ser 2, 3, 5, 10 mil reais, 15, 17, dependendo da carreira, e mais isso daqui. E aí a defasagem entre o valor, entre os vencimentos da atividade e a soma do benefício especial com o limite máximo do regime geral pode ser grande. Então, eventualmente, securitizar essa diferença se torna recomendável ou necessário. Quando você já está recebendo a FUNPRESP, aí a pensão é calculada com base na aposentadoria do participante. Tá? E aí, como já tem uma conta, eles vão só fazer o reajuste atuarial em razão da expectativa de sobrevida do dependente. Quem mais? Se eu sou participante da FUNPRESP do Judiciário, e aí eu passo num concurso para o Executivo,
aí migra de um para o outro ou não migra? Não tem nada a ver? Sim. Você consegue fazer uma portabilidade para lá daí, mas aí você vai se subordinar ao regime jurídico do FUNPRESP do executivo daí. Tá? Mas tem essa previsão no plano. Poucas pessoas, mas tem. Já são mais de 3.500 magistrados servidores, maior parte da Justiça do Trabalho que aderiram ao FUNPRESP. Então, esse é o número de dezembro. Então, 3.500 da Justiça do Trabalho, pouco mais de 1.000 da Justiça Federal e pouco mais de 300 da Justiça Eleitoral em dezembro de 2017. Então, vejam, E aí as pessoas que eventualmente já têm a cultura de previdência vêm me perguntar, não, mas eu tenho aqui carregando já faz alguns anos uma conta da Caixa Econômica, uma conta do Banco do Brasil em que eu tenho previdência privada. Eu tenho que migrar essa conta para o FUNPRESP, eu tenho que fazer o que com isso? Veja, você faz o que você quiser, né? Respeitosamente, mas o que eu digo, em relação à previdência privada do seu banco, por favor, pergunte para o seu gerente, para a sua gerente, se aquele plano contratado tem a cláusula de reversão. Isso é muito sério. Por quê? Porque se, eventualmente, a pessoa acumula ao longo dos anos, isso é compatível com a poupança de um técnico, de um analista, de um magistrado também, mas numa conta de previdência privada que se faz por 25 anos, às vezes, por 30 anos, é normal se acumular mais de R$1 milhão, mais de 2, 3 milhões, dependendo do valor do dinheiro. Nossa, que absurdo. Não, mas sim, uma cultura de prioridade de composição de futuro acaba levando a esses efeitos. A conta fica mais ou menos desses valores. Por exemplo, o valor precisa de um valor de R$2 milhões para pagar um benefício de 10, 11, 12 mil reais complementar, por exemplo. Para quem é da iniciativa privada, isso é mais normal ainda, porque você consegue eventualmente ter a tributação diferenciada na atividade, em razão das reformas todas que estão acontecendo, e aí não tenha... acaba colocando tudo, não tem a retenção da fonte parecida com a da União, e aí faz lá inteiro para gerar esse mesmo valor de benefício. Então, se você, lá na previdência privada, falece acidentalmente, por qualquer motivo, um mês antes, um ano antes de começar a fase de benefícios da previdência privada, aquele dinheiro deve retornar para os seus dependentes, para os seus sucessores, automaticamente. Se a pessoa vem a falecer na fase de gozo de benefício, aquele valor que é de 1, que é de 2, que é de 3 milhões de reais, e ela falece na fase de gozo de benefício sem ter esgotado essa conta de capitalização, por exemplo, eventualmente fez uma conta tão boa que ela não diminui o principal. Eventualmente, com 2 milhões de reais, você tem um rendimento normal daquele investimento a base de 0,5%, você consegue fazer... quanto que dá isso? R$10 mil, em cima de 2 milhões, é isso, né? É para ser isso. Era essa conta que eu queria fazer. 1 milhão rende 5 mil, 2 milhões rende 10 mil, uma conta simples. E você você pode escolher na previdência privada aberta se você quer fazer uma renda vitalícia ou um saldo de conta. Você pode escolher fazer um valor que vai ser inferior ao rendimento, ou pode escolher 1% ou 1,5% daquela conta. Se você for escolher 1,5% da conta, você vai ter uma aposentadoria muito maior, complementar, mas ela vai acabar quando você tiver 85 anos, 80 mais ou menos. Se você escolher a vitalícia, vai ter um valor compatível com a remuneração dela, mas o principal não vai se consumir. E aí chega no final dos 85 anos, você não consumiu o principal, ainda tem um saldo de conta de lá dos mesmos 2 milhões de reais, mesmo tendo ganho os 10 mil o tempo todo, e você falece. Os 2 milhões ficam para a Caixa, ficam para o Banco do Brasil. Se não tiver a cláusula de reversão no seu contrato. Se tiver a cláusula de reversão, aí tem que ver se é de reversão integral ou proporcional do saldo de conta. Se for no JusPrev, se for no FUNPRESP, se for na OABPrev, que são as previdências associativas de entidades fechadas de previdência complementar,
então, nesses planos patrocinados instituídos, então o saldo fica para os seus sucessores. Não entra nem no espólio, fica diretamente sendo a titularidade deles. Tá? Então, isso também te ajuda a não precisar sobre isso fazer incidir o ITCMD e assim por diante, a despesa toda no teu planejamento sucessório possível. Então, tá, Noah, tudo bem, mas eu preciso fazer portabilidade para o FUNPRESP? Eu vou dizer que, olha, eu não sei. Porque, apesar de o FUNPRESP ter essa vantagem jurídica que eu acabei de dizer em relação à reversão, caso o teu plano não tenha reversão, o FUNPRESP tem um problema de um longo prazo de indisponibilidade do benefício. Tá? Então, você só vai ter acesso aos valores do FUNPRESP em caso de elegibilidade no regime próprio, mais cessação de vínculo, ou de cessação de vínculo. Tá? Então, isso pode ser um problema em longo prazo. Outra coisa que eu queria comentar, para quem tem previdência aberta, e eventualmente tenha sido assediado e tenha feito portabilidade de uma para outra dentro da previdência aberta, independente do FUNPRESP Jude ou não. A previdência aberta, privada, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O STJ já pacificou que a previdência fechada não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a aberta é. Então, quando não lhes são esclarecidas as condições do negócio, no momento da portabilidade, ela é anulável. Digo isso porque é possível que quem fez portabilidade algum dia na vida tenha escolhido um plano que constranja a um período de impossibilidade de resgate ou de sair de muito longo prazo. Existem planos de resgate proibido com antes de 15 anos de depósitos. E aí, de repente, você quer dar um balão no apartamento, quer fazer alguma despesa específica, o seu filho passou numa universidade no exterior que precisa pagar, de repente, R$200 mil por ano lá para a universidade, e você tem aquele dinheiro na Previdência e ele resolve priorizar isso. Porque o limite do INSS mais o benefício especial vão te pagar um bom benefício e você quer renunciar ao FUNPRESP para ajudar o seu... Isso já é outra situação, mas ou renunciar à sua previdência privada que você tem em favor do seu filho. Se você descobre, quando vai pedir para resgatar, que não podia resgatar depois de 15 anos, só colocou 5, 10, você pode suscitar a legislação consumerista para anular aquela portabilidade e restabelecer o status quo ante e, com isso, conseguir resgatar do outro plano o teu dinheiro. São situações mais específicas, mas aí o cotidiano acaba nos dando essa experiência. Dúvidas? Então, eu sei que, e isso acontece, eu queria dizer que isso acontece todas as vezes, tá? E que eu não quero parecer um mensageiro do apocalipse, sabe? Poxa, eu tinha o direito tão certo quando entrei no concurso, já faz tanto tempo, eu nunca coloquei essas coisas em questão. Então, esse momento é um momento, em regra, de mal-estar. Imaginem que eu fui lá no Rio Grande do Sul, fui lá em Recife, fui lá em Brasília, falar essas mesmas coisas, e chega depois dali, aquele período, depois você sabe que vai ter que almoçar com os desembargadores, tem que conversar com as pessoas e tudo mais, você não sabe se vão querer te bater ou se vão querer deixar conversar junto e tudo mais, mas é porque, de fato, é um momento político que tem que lhe cobra uma postura ativa em relação ao a sua própria decisão. Cada um, quando decide migrar para a Previdência Complementar, decide fazer a sua própria reforma previdenciária, de certa forma. Então, e muitos de nós aqui temos um traço comum, como estudantes das universidades públicas, como servidores do judiciário, que fui também, uma afeição publicista muito forte. Mesmo eu me senti desconfortável para opor honorários privados à advocacia durante os meus primeiros anos de uma forma bastante séria. Eu não sabia dizer quanto custava o meu trabalho, porque eu achava que tinha uma vergonha porque é uma coisa privada e tal, e aquele estigma que a gente cria em volta disso. Então, isso puxa mesmo para uma reflexão que não estava na ordem do dia. E eu queria dizer que, apesar de estar sendo o mensageiro desse momento, é um momento que está, infelizmente, constrangendo a todos nós, que faz parte de uma política pública toda estruturada de reorganização das contas da Previdência e do próprio orçamento da União e assim por diante.
E eu queria me certificar de que eu estou conseguindo conversar com os senhores para falar sobre os efeitos financeiros possíveis dessa migração. Então eu queria... A gente tem uma filosofia, e essa é a filosofia de quem vai para uma carreira pública e adota o concurso como projeto de vida, que é trabalhar dentro de uma programação mediana, ter uma vida confortável e ter uma velhice segura, né? Essa é a filosofia que sempre nos moveu. E essa decisão e esse cenário que se apresenta, ele entra em conflito com essa nossa filosofia de vida. Mas que, por outro lado, propõe uma autoadministração, uma autogestão financeira. Então, embora não seja esse, digamos, tampouco o nosso perfil e tampouco o nosso preparo, se nós nos prepararmos, se nós formos capazes de bem administrar um projeto de futuro, um investimento, da forma como se coloca no Funpresp, vamos pensar na ótica que você tem hoje para a migração. Isso pode ser mais vantajoso do que o sistema de paridade e de integralidade que nós temos hoje? O resultado nominal dos investimentos, ele não consegue ser mais vantajoso se eu não fizer contribuições no máximo da paridade, no máximo da contribuição paritária, que é os 8,5% para o Funpresp, e também uma contribuição de 13,5% ou para o Funpresp ou para o Jusprev, e ainda assim eu não vou encontrar, em regra, para curtos períodos para quem tem mais 15 anos de carreira, pelo menos, e tudo mais, eu não vou encontrar a paridade. Mas e aí vem a questão do represamento que a PEC faz quanto à elegibilidade. Se, por exemplo, a magistrada, que faria 30 anos de carreira aos 53 anos de idade, por exemplo, porque já tinha entrado no judiciário com 23, alguns colegas aqui são da universidade que reconhecem, são servidores há bastante tempo. E de repente ingressam na magistratura, ou já ingressaram, e aí tem 30 anos de serviço público aos 52, 53 de idade, e a PEC vem dizer o seguinte: não, só vou te pagar a integralidade e a paridade se você ficar até os 62. Se a pessoa que está constrangida a este requisito etário ficar até 6, 7 anos a mais, como a PEC está constrangendo a fazer, ficar no Funpresp, ela vai conseguir encontrar o valor da paridade. Então, por exemplo, se ela quisesse sair no Funpresp aos 55 anos, ela vai sofrer um efeito de proporcionalidade parecido com o efeito de proporcionalidade que a PEC daria para quem sair com 25 anos de contribuição, com 27 ou com 30, que é mais próximo dos 70% da base da remuneração, renunciando assim à integralidade. Porque para conseguir a integralidade precisa ficar até os 62 de idade, no caso das magistradas e servidoras, se vier a ter vigência a PEC 287 ou alguma norma congênere no futuro. Se eu, saindo para o Funpresp, me constranger a este requisito etário, eu terei mais 7, mais 8, mais 10 anos de contribuição do que eu teria se escolhesse aposentar na primeira oportunidade aos 55 de idade. Se eu escolho me aposentar na primeira oportunidade aos 55 anos de idade no Funpresp, ele não vai encontrar o valor da paridade da integralidade. Mas se eu fizesse isso no regime geral, também não. No regime próprio. Então, se eu fico até os 62, sendo mulher, eu vou encontrar, porque fiquei 7 anos a mais, e se eu tiver contribuído os 8,5% paritários, mais os 3,5% que encontram os 12% para aproveitar o imposto de renda, e eventualmente colocar o dinheiro do imposto de renda que eu consegui reaver na restituição, colocar ele também na Previdência, certamente eu vou encontrar o valor provavelmente eu vou encontrar o valor da integralidade da paridade. Mesmo no prospecto mais pessimista de rentabilidade anual, que hoje é de 13,5% de rentabilidade efetiva líquida. Então, os prospectos das previdências privadas são de 6%, 8% e 10%. Do Funpresp é de 3,5% mais pessimista. Mesmo nesse mais pessimista de 3,5% do Funpresp, se eu me constranjo ao requisito etário mais duro e fico mais 7, 8, 10 anos no serviço público e contribuindo para o Funpresp, então eu vou encontrar o benefício que pagaria a integralidade. Se a gente achar que não é tão ruim assim trabalhar e... Exato. Até porque a paridade e a integralidade hoje já são relativizadas, né? Sim, nós estávamos conversando sobre isso na primeira parte, quando a doutora estava cumprindo com as suas obrigações lá na escola, mas justamente isso, como eu mencionei o exemplo aqui da JUF, da Namatra, nas negociações
pela recomposição dos subsídios. Então, o prognóstico para as próximas décadas não é exatamente o mesmo das últimas, em que houve conquistas que trouxeram valores nominais significativos, um momento de 40%, outro momento de 70% na revisão dos subsídios. Agora, isso talvez não seja uma probabilidade muito presente, então fica relativizada a utilidade de ter a paridade, porque o pessoal em atividade talvez não tenha saltos tão significativos como tiveram no passado. Pelo menos assim é como a gente está vendo nesse momento. Tornou a última pergunta, teria, até porque eu não conheço o assunto para em profundidade poder ter até uma dúvida maior. Mas é possível a gente pensar em termos lineares nessas divisões temporais da reforma, quem entrou antes de 2003, por exemplo, quem entrou depois de 2003, se tem a grosso modo, é possível dizer um sistema é vantajoso ou outro? Por exemplo, para quem entrou antes de 2003, é ruim esse novo sistema para a migração? Nesta semana, na Justiça Federal, tem de magistrados de 94 e de 96 que estão migrando e não vão para o FUNPRESP. Vou liquidar aqui, vou fechar aqui minha conta, limite máximo do INSS, mais tantos mil de benefício especial, e vou fazer os meus investimentos e correr o risco deles darem certo ou não. Isso é compatível com quem historicamente conseguiu guardar um pouco. O sujeito já conseguiu ter uma inteligência financeira nos últimos 20 anos, desde que entrou no serviço público, e conseguiu somar a certeza do limite máximo do regime geral, com o benefício especial, com o rendimento que eventualmente tenha do que já guardou até aqui, e aí não quer especular muito no FUNPRESP, porque não quer se submeter a essa gestão. Então a pessoa sai convicta, mesmo tendo a integralidade, teria mais 15 anos de carreira. São 3 exemplos. Ao mesmo tempo, na semana passada, lá em Porto Alegre, atendi a magistrada, que é de 94, e disse, conversei 1h30 com ela, falou assim, não saio, não vou sair, acho uma loucura sair, a Constituição está aqui no meu braço e eu quero a minha norma jurídica e eu não consigo abrir mão disso. Então, essa é uma palavra firme também do Dr. Carlos Alberto, que acompanhei já assisti muitas vezes ele falando, já conversamos, já debatemos muito essa questão. Então fica a questão da norma jurídica ter a sua validade, ter a sua relevância e tudo mais. O risco que disse que percebo no regime próprio, aqui em permanecer no regime próprio, é o risco de se constranger o pessoal em atividade, também os inativos, ao aumento das alíquotas das contribuições. Eu aposto que a União sempre vai pagar o direito nominalmente prometido, mas com a outra mão talvez ela aumente a alíquota ou institua contribuições extraordinárias, que é o que acontece no regime complementar. Então, é do que desconfio, não gosto de dar muito essa ideia para que ninguém sempre me certifico que não tem nenhum funcionário da Fazenda aqui, e nem do Ministério da Fazenda, nem do Planejamento, para ter essa ideia para o governo federal para instituir a contribuição extraordinária no regime próprio, mas é um risco que a gente imagina que advenha uma reforma posterior a essa que ainda vem. Obrigada. Imagina, doutora. Doutor Noah, a gente tem o prazo para migrar, para receber o benefício especial? Sim. O prazo para migração, para receber o benefício especial, é um prazo de 24 meses, prescrito na Lei 12.618, que teve vigência do dia 14 de outubro do dia de 2013 até o dia de 2015. E este é um dado político interessante, a Lei 13.329, de 29 de julho de 2016, ela veio no bojo, eu não vou falar golpe aqui, porque tem tantas, ou do impeachment, porque são tantas narrativas sobre essas coisas, ou do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que cada um entende, a história vai dizer como é que vão se consolidar essas narrativas e tudo mais. Mas desde abril de 2016, que foi quando o governo Temer assumiu, então vocês entraram em curso um processo de reformas de diferentes formas. Começou na perspectiva previdenciária com o aumento da desvinculação das receitas da União de 20% para 30% no mesmo mês da promulgação desta lei. A promulgação desta lei reabriu o prazo de 24 meses, que vem de 29 de julho então, de 2016 até agora 28 de julho de 2018. Mas eles tinham certeza que estavam também jogando na mesa a reforma previdenciária. O Marcelo Caetano, que era o secretário da Fazenda, ele conseguiu
fechar o texto e propor a PEC 287 só no dia 5 de dezembro de 16. E ele achou que ia conseguir fazer isso antes, porque eles queriam mesmo fazer tudo de uma vez só. Como eles já estavam com os textos relativamente prontos. Então era julho, a lei ordinária saiu e não veio a proposta da reforma, que eles acharam que iam passar muito rapidamente. E eles só passaram a reforma quando eles tinham certeza que ela ia passar e passar rápido. Só que a resistência foi grande o suficiente, principalmente pelas representações dos servidores, e a PEC não foi votada, teve 3 redações diferentes, as mudanças para beneficiar as polícias, as mudanças para mudar o critério de norma transitória para quem já tinha mais de 45 ou 50 anos, que era uma norma abjeta que estava no texto inicial da reforma. E aí foi passando o tempo e a reforma não veio. O último texto da reforma de 6 de fevereiro deste ano, de 18, e vai acabar o prazo de 2 anos já, agora em 28 de julho. Então, o que nós vamos fazer com a JUF, com a ANAMATRA, nós vamos conversar em caso de aprovação da PEC, para que a lei que a regulamente necessariamente reabra esse prazo. Então, eu não vou apostar com vocês, mas a gente vai fazer esse trabalho e eu considero, tendo estudado essas coisas no plano acadêmico, como percebo que é um momento de migração da ideia de direito normativo constitucional para a ideia de contrato mesmo, financeiro, né? A normatividade passa a ser dos contratos financeiros mais do que da norma constitucional. Então, em razão disso, eu vejo uma política pública de fomento da previdência privada e consideramos que não haverá resistência por parte das casas legislativas para reabrir esse prazo depois para a migração. O que nós queremos é mais do que isso também. E aí, pela via judicial, provavelmente, é forçar o CJF e o CSJT, e também lá o Ministério do Planejamento, Organização e Gestão, no caso dos advogados públicos federais, que eu também represento, para que eles digam sobre os efeitos do benefício especial e da escolha de imigração, quanto, por exemplo, a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre esse benefício, quanto se vai ser acumulável o benefício especial, já que o benefício do regime próprio não vai ser acumulável se a PEC passar, mas uma série de pequenas questões para que possa ser anulada a opção irretratável e irrenunciável de quem tenha feito viciado num erro por não saber qual era a exata extensão da escolha que tenha feito. Então, isso nós queremos fazer em favor de toda a magistratura, de todos os servidores. Mas não vamos prometer nada para ninguém, porque nós imaginamos que pode ter algum cavalo de Troia, que é uma discussão uma desconfiança que vários trazem aqui, então a gente está se prevenindo para que não haja nenhuma surpresa, e por isso as consultas aos conselhos e também depois, eventualmente, a discussão no controle concentrado lá perante o Supremo. Senhores, em Brasília são 17 horas, fico por conta de vocês. Eu queria dizer, aproveitando o ensejo, que eu guardo um respeito profundo pelos servidores e magistrados do seu trabalho. Eu cresci vendo funcionar a advocacia e a magistratura trabalhista. Eu tinha amigos pessoais com quem jogava futebol quando era criança, que eram office boys no escritório de advocacia, no que trabalhei depois quando fui para a advocacia. E eu via eles correndo para a CIEX, lá no Dr. Favre, para dar tempo de cumprir o prazo com aqueles montes. Eu cheguei a carregar autos com eles para a CIEX, só porque estava junto no dia, por acaso, lá. E é uma correria aquela da Marechal Deodoro até a Dr. Favre para fazer as coisas acontecerem. Então é uma história toda de crescimento da justiça. E digo para vocês que nunca tive, talvez, a própria capacidade de advogar no seu trabalho, porque, e eu já falei isso para a doutora Morgana, eu não conseguiria conviver com um ambiente onde tem necessariamente alguém mentindo na audiência 15 vezes por dia, todos os dias. Eu respeito demais a magistratura trabalhista por isso. Sou um defensor dos trabalhadores, dos direitos sociais. Estou lá com o Jorge Sotomayor, vocês podem imaginar o nível da nossa firmeza política em relação a esse tema. Mas a gente sabe que as pessoas querem se servir da justiça para monetizá-la, distanciando bastante o que acontece no processo do que está imaginado na Constituição. Então, meu respeito a vocês, todos e todas. É um processo árduo por sua oralidade, também pela forma como se organizou a liquidação do direito. A execução trabalhista demora para conseguir se realizar e fica um tempão lá no TST. Na Justiça Federal, a gente vê as coisas funcionarem de um jeito um pouco
um pouco mais sério, porque tem menos objeção e, de certa forma, enfim, não sei, consigo dizer a extensão aqui dessa diferença, mas vejo como um ambiente muito laborioso e talvez não tão reconhecido quanto deveria ser. Então, é um momento de ataque à própria instituição do seu trabalho. A gente percebeu a gestão anterior do TST tendo problemas em relação a isso, enfim. Fica aqui o meu voto de respeito a todos vocês. E a Matra e a escola têm o meu e-mail para qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que a tarde tenha sido produtiva. Eu sei que eu coloco alguns problemas na cabeça, né, talvez essa expansão do horizonte em relação a essas cores, não necessariamente crie conforto, ela cria desconforto, porque a gente acaba percebendo que de um lado ou de outro existem riscos que precisam ser manejados e aí eu estou à disposição para conversar sobre eles. Senhoras e senhores, obrigado. Então, boa tarde. Espero que tenha sido positivo.